Sejam bem-vindos a todos a mais uma conversa no Pod Unicampo, hoje especial ao Dia do Trabalho. Sou o Luciano Ferreira Lopes, diretor, vice-presidente da Unicampo, e tenho aqui ao meu lado o convidado Leandro Herculano, sócio da Elementar Reputações e Negócios. Isso. Obrigado, ótimo estar aqui com você, Luciano, de novo. Nós que já somos parceiros, é muito legal ter esse espaço para falar sobre carreira, para falar sobre posicionamento de marca pessoal nas redes sociais. É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser um bate-papo muito legal. Diga um pouquinho o que você faz, quem é você e quem que é a empresa para nós. Bom, vamos lá. O Leandro Herculano, ele é um profissional que trabalha com posicionamento de lideranças nas redes sociais, ou seja, a gente olha a carreira do líder e como essas lideranças se posicionam nas redes sociais. Como você falou, sou sócio da Elementar Reputação e Negócios, somos uma assessoria especializada nisso. Tenho alguns anos de carreira na área de comunicação e marketing e vendas e sou um apaixonado pela pesquisa da linha de pesquisa hoje que a gente fala que são os profissionais e as vidas conectadas que eles têm, né? A gente tem muito essa questão da vida conectada. Como é que eu tô? Como é que é a minha carreira? Como é que é a minha vida pessoal? Como é que é a minha vida no ambiente físico? Como é que é a minha vida no ambiente virtual? E é isso que a gente faz. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Porque eu já sou amigo da Unicampo já. Isso é muito bom, porque você conhece um pouco a Unicampo. Nós somos uma cooperativa de profissionais de agronomia e nós somos 80% dos nossos profissionais têm abaixo de 30 anos. Quer dizer, são pessoas que se formaram e que encontram na Unicampo uma posição para o mercado de trabalho, um início do mercado de trabalho. E a gente gostaria de saber qual que é a maneira correta dessas pessoas se expressarem nas redes sociais. Vamos lá. A gente está falando principalmente do agroinfluencer, né, que a gente tem estudado um pouquinho junto com vocês. Começo de carreira, ele tem algo que é muito bacana, que é o seguinte: a gente, quando é muito jovem, e aí vou colocar todo mundo com menos de 30 anos, são muito jovens, né? A gente tem uma empolgação nas redes sociais e a gente usa muito as redes sociais. E a gente acaba esquecendo que, da mesma maneira que eu uso intensamente a rede social, o pessoal do RH também usa muito intensamente a rede social. Ou seja, eu publico qualquer coisa na minha rede sem ter uma intenção clara do que eu quero na rede. Então, eu estava falando com você aqui ainda há pouco, né, que um amigo nosso lá em Curitiba, ele usa um termo que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, que quando você está numa rede social, ou você está vendendo ou você é o produto. Então, independente se você está no TikTok, se você está no Instagram, se você está no LinkedIn, se você está no antigo Twitter, não é um problema. Se você não tem a intenção, o que eu quero vender? Como eu quero me vender? Eu saio da minha faculdade, estou me posicionando como um agrônomo. As minhas redes sociais deixam claro que eu sou um bom agrônomo, que eu sou um bom técnico, que eu estou indo bem. Se não tenho isso muito claro, eu vou ter o churrasco, não é um problema nenhum você publicar o teu churrasco. Mas se eu tenho 50 publicações de churrasco, eu tenho uma de agronomia, minha rede social não está dizendo a que eu venho como profissional. Em algum momento, isso afeta a minha carreira, quando a gente fala de redes profissionais, né? Então, minha sugestão para quem está saindo da faculdade e entrando no mercado de trabalho é: pense nas suas redes sociais, o que eu quero com elas, como é que elas me apoiam no meu plano de futuro. E aí vale plano de carreira, vale plano familiar. Como é que eu quero ser visto? Como é que eu quero ser lembrado? Isso tem a ver com a tua reputação. Entendi. Eu, vendo você falar, quando eu acesso minhas redes sociais, quando eu chego em casa, eu anseio, às vezes, né, por uma publicação de uma pessoa que eu gosto de ver. Uhum. Eu falo assim, pô, será que essa pessoa... O que ela publicou hoje, né? E eu considero muito essas publicações. É isso que é uma construção de uma reputação, né? Perfeito, perfeito. Vou um pouco além, Luciano. A gente fala que as pessoas se conectam com pessoas. É CPF com CPF. Uhum. Por mais que a Unicampo seja, por exemplo, uma grande cooperativa e uma casa
que impulsiona, que ajuda, que apoia esse trabalhador, essa juventude que está chegando agora, muitos no primeiro emprego, o que acontece? No final das contas, é o que o Luciano escreveu na semana, é o que o colega de outra região escreveu na semana, é o que o presidente de uma grande indústria do segmento escreveu na semana. A gente se conecta. E aí isso traz duas coisas que são bem importantes. A primeira é que existe uma frustração se você segue alguém e ele não publica com constância. Então, a primeira dica que eu dou para eles é o seguinte: se é uma proposta eu me posicionar como um profissional do segmento agro, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu trazer alguma coisa que é interessante do meu dia a dia. Isso você está compartilhando. A rede ela funciona quase como uma moeda de gratidão. Quanto mais você contribui para a sua rede, mais a sua rede contribui para você. E publique sem medo, desde que você esteja segurança daquilo que você faz. E é aí que você vai ter o Luciano se identificando e aguardando a publicação. Vou seguir o que esse cara está escrevendo, vou ver o que ele está falando. Isso é legal. Então, a primeira dica é essa: publique com consistência e de maneira planejada. Isso ajuda bastante. Essa publicação, ela deve entrar dentro de um planejamento, você deve planejar essas publicações, você precisa, não sei, fazer isso com calma, sentado no escritório, no ar-condicionado, para publicar, ou essa publicação tem que ser no imediato, tira uma foto e manda, assim, né? O que é? Tá, deixa eu te falar. Luciano, essa é uma pergunta difícil, porque o que acontece? Cada um tem seu estilo, cada um tem seu jeitão. Então, a gente lá na Elementar, então nós temos um grupo de profissionais e todos os jornalistas, além de assessorar esses profissionais, a gente também são pessoas conectadas e cada um tem seu estilo. Então, tem alguns profissionais que têm uma tranquilidade enorme de pegar, vou tirar uma selfie, vou passar meu dia a dia, vou mostrar alguma coisa, de gravar um vídeo. Tem outros que não, que eles precisam ter a calma, precisam planejar, colocar os tópicos. A minha dica para quem está começando é: faça um planejamento, não um planejamento curto, não um planejamento da semana. Eu quero falar sobre esse tema, esse tema, esse tema e esse tema. Coloque assim 4 temas no mês, que é o que eu quero falar. E aos poucos você vai ganhando a confiança para poder fazer uma publicação como essa direto no celular. Eu estou no meio de uma plantação, vendo não sei o quê. Olha que bacana o efeito desse trabalho que a gente fez comparando essa cultura com essa cultura. Isso acaba saindo de uma maneira natural. No começo eu sugiro uma planilha simples de Excel. Olha, vou publicar isso nessa semana, isso na segunda, isso na terceira, isso na quarta. Aos poucos a gente vai ganhando confiança. Quando eu comecei a fazer os trabalhos, e eu já estudava isso há muito tempo, a gente começou a enxergar e ver que tem vários tipos diferentes de profissionais. Tem um profissional que ele é muito bom em criar conteúdo. Ele é criativo, ele cria conteúdo, ele dá opinião, isso flui muito bem. Existe um outro profissional que ele é muito bom, às vezes, de fazer conexões. Então ele fala o seguinte: isso já deve ter acontecido entre a gente. Vê uma matéria muito bacana e eu encaminho e faço uma conexão. Olha, Luciano, dá uma olhada nessa matéria publicada, faz um comentário, isso também faz parte da tua reputação. E tem outros que fazem de uma maneira muito bacana, que estudam muito, que é o compartilhamento de algumas coisas. Então, vi uma matéria muito bacana, eu vou publicar essa matéria com meus comentários. Isso também é uma maneira de você ajustar a sua reputação. Então, tem tantos formatos diferentes para você publicar, em vídeo, em carrossel, com foto, mas é que a gente tem hoje dependendo da plataforma que você está mais à vontade, você acaba seguindo a linha da plataforma. Se eu fico mais à vontade no TikTok, eu vou fazer muito vídeo curto. Se eu estou no Instagram, eu tiro muita foto e faço uma publicação. Se eu estou no LinkedIn, parece que tem a responsabilidade de colocar um conteúdo mais denso e tudo mais. Mas são todas redes sociais. Você precisa entender aonde você quer estar, como você quer publicar as coisas, e vai aos poucos. Faz um planejamento macro e vai testando a tua rede, vai testando e pensa sempre o seguinte: eu estou compartilhando isso com uma rede de pessoas. Eu estou trazendo algo que para mim é importante, que pode ajudar as outras pessoas. É um bom caminho para você começar.
Em falar dessas plataformas, assim como o Strava, né? Falando nisso, eu te adicionei no Strava lá, me aceita lá. Então, É a rede social dos atletas? Dos atletas. Existe uma rede social dos profissionais, por exemplo, o nosso público, os profissionais de agronomia, eles devem priorizar o LinkedIn em detrimento às outras ou não há essa regra? Cara, essa é uma pergunta muito difícil de fazer. A princípio, hoje, quando a gente está falando de uma rede profissional, a minha sugestão é sempre o LinkedIn. Estamos falando de mais de 60 milhões de usuários no Brasil. Acho que nós somos a terceira ou quarta, o quarto país com o maior número de usuários de LinkedIn. Aí a gente está falando de negócios para negócios. É entendendo que os RHs estão no LinkedIn, é entendendo que os grandes grupos que trabalham no segmento estão lá. Então, a minha sugestão profissional é sempre lá. Só que o que eu tenho visto é que a sua marca ela vai estar exposta em todos os lugares. Eu tenho meu Strava, onde a gente se encontrou, somos atletas amadores, a gente tem isso em comum. Agora, e não faz sentido publicar nada no Strava de que a gente está gravando o podcast para o Unicampo, não faz. Mas a gente tem toda uma linha, por exemplo, o meu Instagram é um Instagram muito pessoal, é meu álbum de família, inclusive. Mas às vezes eu estou fazendo alguma publicação relacionada aos meus estudos de marca e influência, porque eu sou uma pessoa só. Então a tua reputação está permeando em todos os lados. Geralmente, o Instagram ele é uma busca muito grande por seguidores. Mas a gente hoje já vê marcas fazendo, inclusive, processo seletivo através do TikTok. Então, o que eu costumo dizer é escolha aonde você está mais à vontade. Eu gosto mais do LinkedIn quando a gente fala do profissional. Eu me sinto mais à vontade ali. Mas pensa, você é uma pessoa única. Apesar de você ser vários perfis, você é uma pessoa única. Então, eu costumo dizer que mais importante é você planejar bem como você quer desenhar o seu perfil. E aquele profissional recém-formado que quer se apresentar para o mercado, aonde que os headhunters estão olhando? Primeiro no LinkedIn. Sempre no LinkedIn primeiro. O que eles costumam fazer muitas vezes, né, isso falando desses profissionais de recrutamento e seleção, é que eles selecionam, enxergam pelo LinkedIn e fazem um check nas outras redes. Então, deixa eu explicar, e eu vi isso acontecer com um exemplo real. Profissional muito bacana no LinkedIn, tudo muito bem estruturado, perfil bonitinho. Quando o headhunter vai no Instagram do cara, era só bebedeira. Só bebedeira, só festa. Gente, nada contra uma bebedeira. Não, quem sou eu para julgar qualquer pessoa? Mas esse cara falou assim, esse cara não vai conversar com os valores. Entendeu? Ele tinha alguma coisa, eu lembro como é que era? De cara tinha uma imagem do Garfield com aquela cara de porra e falou assim, eu odeio segunda-feira. O headhunter olhou o LinkedIn, olhou o odeio segunda-feira no Instagram e falou assim, ok, o cara pode até gostar do Garfield, mas o odeio segunda-feira já perdeu a vaga, eu vou procurar outra pessoa. Então, ele é um composto, tá? Mas eles olham primeiro o LinkedIn. Autenticidade. Boa. Nossa, você falando dessa questão da bebedeira, isso é bastante interessante. Eu acho que é você que falou da outra vez que a filha falou assim, pai, não parece que eu não estou te reconhecendo nessa publicação. Por quê? Porque você não está com a latinha de cerveja na mão? Foi uma coisa assim, desse jeito? Já aconteceu uma coisa como essa. Na verdade, tem uma história com a minha filha que foi um clique na minha vida, foi uma mudança muito radical, que foi quando, inclusive, eu entrei no Strava. Logo depois eu entrei no Strava. Eu estava já tem uns 15, mais ou menos uns 15 anos atrás, eu estava indo viajar com a minha filha, e aí eu falei assim, olha filha, nós vamos sair daqui, nós vamos parar num posto de gasolina, daqui do posto de gasolina a gente vai encontrar com a mamãe lá em São Paulo. E ela virou para mim assim, pai, o que a gente vai fazer no posto de gasolina? Naquela época ainda a paciência era muito pequena, hoje eu mudei bastante. Assim, filha, o que a gente faz no posto de gasolina? Ela virou para mim e falou assim, compra cerveja, pai? Eu falei assim, opa, a minha imagem está errada. Minha filha está vendo o meu exemplo, ele está errado.
Foi aí que eu comecei, inclusive, a perder peso, comecei a correr, comecei a entender o quanto a minha imagem era uma imagem que estava associada com uma... E olha que eu nunca fui um cara de beber muito, nunca tomei um porre na frente das minhas filhas, isso nunca aconteceu. Mas era o cara da cervejinha no final de semana. Mas olha como é que a imagem pega para uma criança. Imagina como é que isso pega em todos os aspectos. Você é um ser integral. Você está... E, de novo, não tenho nada contra a bebida. Eu tomo meu vinhozinho, eu não tenho problema com relação a isso. Mas entender que a minha imagem não estava associada com um bom profissional nem com uma pessoa saudável. Na visão de uma menina que, na época, tinha lá seus 5, 6 anos. Olha como é que isso é sutil. Então, isso tem a ver com autenticidade. Você criar como é que eu vou dizer? Você criar um avatar, você criar um perfil nas redes sociais que não conversa com o seu dia a dia, em algum momento isso cai por terra, porque as pessoas te conhecem. É um comentário ácido, é um hater que você ganha, e aí você começa a entender que você não está coerente com aquilo que você faz. Então a coerência ela é fundamental quando a gente fala de redes sociais. Não é fácil. Tem pessoas que é mais simpática na rede social do que presencialmente. Não. Ou ao contrário. O LinkedIn, né, como o pessoal fala, que nas redes sociais todo mundo é bonito, né? Ninguém tem problema. A questão não é essa. Quando a gente fala de autenticidade, a gente também tem que lembrar que a gente gosta de divulgar aquilo que dá certo, né, Luciano? A gente não gosta de falar coisa ruim. A gente gosta de fazer... a foto do casamento, a foto do Natal, o pessoal esqueceu das tretas que deram com a família 2 semanas atrás. Ou o grupo da família que teve briga por causa de futebol. Ninguém gosta de lembrar esse tipo de coisa e não se publica esse tipo de coisa. A gente publica aquilo que é bom. Isso e não é um problema, isso é uma característica das redes sociais, desde que a gente tenha uma noção clara de que aquilo é uma parte da tua verdade, mas ela não é tudo. Mas você precisa ser autêntico. Se você não for autêntico, ele não funciona. E sendo autêntico, talvez a gente tenha, o autêntico, né, tenha liberdade de publicar uma brincadeira. Claro. Né? Claro. Meu time ganhou do seu, põe lá a foto. Tá valendo. Tá. E viva com as consequências daquilo que você coloca. E não tem problema nenhum com relação a isso. A gente... uma brincadeira. Tem uma discussão que é muito interessante, que é qual é o limite da minha rede social quando eu vou publicar sobre política, por exemplo. Gente, você tem um partido político, se você está defendendo alguma coisa, isso não é um problema. Só você precisa lembrar que em algum momento, talvez um recrutador não goste do teu posicionamento político, isso pode afetar a tua carreira. É uma opção que você tem. Eu gosto muito de esporte, eu publico muito sobre esporte, porque é uma coisa que me fascina, que eu gosto. Mas pode ser que alguém olhe e fale assim, esse cara gosta mais de esporte do que trabalhar, não quero. Tudo que você faz tem uma consequência. Mas, de novo, respeite, tem que ser autêntico, pô. Tem que ser algo que seja seu. Não dá para criar um personagem. Isso aqui não funciona. É a naturalidade, né? Você está muito mais... Está conectado, né? É isso aí. Está conectado. E as conexões, as pessoas gostam ou não gostam, concordam com você ou não. Não, e tudo bem. E olha como é que a gente faz conexões onde a gente não imagina, né? A gente já tem essa conexão do esporte, do Strava. É uma conexão. É legal quando a gente sabe que a gente tem essa conexão. Isso facilita um bate-papo. Isso quebra gelo. Isso é bom, pô. Às vezes dá uma raiva, fala assim, o Herculano foi de novo. Já treinou novamente? Já treinou. São 8h30 e ele já voltou. Não é possível, né? Não, e a gente tem... E às vezes você tem um hobby muito legal de você colocar na rede. Claro que é. Um evento que você teve da empresa é legal você colocar na rede? É muito legal. Você está junto com teus colegas de trabalho. Olha que coisa bacana você compartilhar uma vitória, um prêmio. Compartilhar um curso que você fez que te marcou e por quê. Se você realmente gostou daquele curso, por que não? Uma piada, um meme, o brasileiro adora um meme. Uma piada bem colocada é ótimo para você quebrar gelo. Não tem problema nenhum, até no LinkedIn, tá? Então, uma outra situação importante, eu queria focar um pouquinho mais no LinkedIn, que eu acho que é uma rede... Qual que é a importância
de você realmente se conectar com a pessoa, reagindo às publicações da pessoa, né? Claro, Dando um feedback, um parabéns, alguma coisa nesse sentido. Isso é válido, cria reputação? Muito. Então vamos lá. Como a gente falou aqui, pessoas se conectam com pessoas. Então, fiz uma publicação, eu vi uma publicação que me interessou e eu tenho um comentário que me interessa, mesmo discordando, não tem problema nenhum. Faça esse comentário. Porque primeiro que o algoritmo te valoriza. Tem isso também. Vamos lembrar que tem uma máquina de algoritmo por trás. Uhum. A rede ela também vai te ajudar e vai te dar uma exposição melhor à medida que você participa da rede. Então, os comentários são uma fonte muito interessante de você participar. E eu posso comentar, inclusive, assim, como já aconteceu. Ver uma publicação e escrever embaixo, Luciano, olha que publicação legal. Dá uma olhada nesse conteúdo porque é bacana. Ou falar com o autor. Olá, meu amigo, tudo bem? Gostei desse comentário. Gostaria de acrescentar que eu entendo sobre isso. Não dá para você falar sobre tudo. Eu costumo dizer que o mais complicado é você ser especialista em tudo. Você não é especialista em tudo. Uhum. Então, eu falo muito sobre marketing de influência, sobre posicionamento de carreira nas redes sociais, sobre liderança nas redes, mas eu não tenho uma noção clara sobre aconteceu alguma coisa na safra e o que aconteceu. Eu não consigo dar uma dica com relação a isso. Acompanho porque eu sou um cara curioso, mas eu não consigo. Uhum. Mas esses comentários, eles criam uma conexão real. E mais ainda, através delas você cria negócios, você gera convites, porque você está ajudando e está agregando a sua rede. Então, isso é muito legal. Então, além da publicação, comentários é bacana, curtir, acompanhar, entender como é que a sua rede está funcionando é muito legal. E aí, quando a gente fala de LinkedIn, a gente fala que, inclusive, é uma rede que permite você criar uma rede de conexões de forma intencional, coisa que as outras plataformas não fazem. Quantos agrônomos, por exemplo, fazem um convite para o Luciano? Luciano, eu gostaria de me conectar com você. Quando você faz esse convite e o Luciano aceita, a minha dica também é o seguinte, responda, Luciano. Luciano, obrigado por aceitar meu convite. Você cria uma conexão, você cria um vínculo. Entendi. Você entendeu? E antes de você aceitar o convite, é importante simplesmente clicar lá no aceitar, você abre o perfil da pessoa, você vê quem que é a pessoa, e se não for pessoa do teu interesse, você recusa ou você aceita? É essa a praxe? Isso depende muito da sua estratégia, né? Então, no meu caso, eu aceito todo mundo. Até porque eu trabalho com isso. Vendedor, não tem muito jeito. A gente aceita todo mundo. Mas, no geral, eu costumo estar menos preocupado com os convites que eu recebo, mas muito mais com os convites que eu faço. Então, por exemplo, eu quero me conectar com os técnicos de uma indústria tal. Quero me conectar com meus outros colegas da Unicamp para troca. Quero me conectar com grandes cooperativas. Então, eu já faço, e mais ainda, eu quero me conectar com que cargos? Com outros agrônomos, com o pessoal de RH, com o pessoal técnico, Então, eu defino quem é o perfil que eu quero estar conectado, que eu quero enxergar. Esse é o pedido de conexão que eu vou fazer. Tem um cara que é o presidente da empresa tal. Talvez eu esteja muito distante para fazer um pedido de conexão, mas eu posso seguir o que esse cara está fazendo e fazer o comentário, como você disse. A gente nunca sabe de onde vem a rede de influência e como é que isso vai ajudar a minha carreira. Mas aí eu estou muito longe do Luciano, eu estou aqui no Piauí, o Luciano está lá em Maringá, nunca vou encontrar com o Luciano. Sei que você é um cara muito acessível, não é isso? Mas eu vou fazer um pedido de conexão com ele. Não, nem quero, não me sinto à vontade de fazer um pedido de conexão para o Luciano, mas eu vou seguir o que ele está falando. Então você já cria um vínculo. Então, que dica? Porque nós estamos aqui no Sicredi Dexis, inclusive Sim. Eu tenho que agradecer o Sicredi por ceder esse espaço a nós. Mas então, quer dizer, eu sou um profissional, estou ingressando no mercado. Sim. Eu conheço o Sicredi, valorizo a instituição e se eu tiver uma sorte de trabalhar lá,
Eu posso entrar no LinkedIn, buscar o RH do Sicredi, pedir conexão? Posso, por que não? Posso pedir conexão, posso pedir ver outros profissionais que trabalham no Sicredi, que tem um cargo que eu gostaria de ter. Isso não é se oferecer demais? Ou... Não, porque você vai comentar uma publicação dessa pessoa, você vai entender. Sabe o que é uma coisa muito, muito interessante? É o seguinte, as redes sociais permitem muitas vezes você ficar íntimo de algumas pessoas sem conhecer. À medida que ela comenta uma publicação sua que ela achou interessante, que você comenta uma publicação dela que você achou interessante, vocês começam a ter uma relação. Para isso você precisa estar conectado com essa pessoa. E depois de estar conectado, se pintar uma vaga, essa pessoa lembra de você e te indica. Ou se colocou uma vaga, inclusive no próprio LinkedIn, você vai fazer a inscrição na vaga, não tem problema nenhum em perguntar para essa pessoa assim, fulano, me diga uma coisa, eu vi uma vaga assim, assim, assado. A empresa é legal para trabalhar? Eu fiz a minha inscrição, vale a pena? Você me indicaria? As pessoas indicam. Você sabia que quando um profissional ou um colaborador divulga uma vaga que foi publicada pelo RH, essa vaga tem um alcance muito maior? Ah, que interessante. É muito interessante. Então, é bacana ter esse vínculo. Isso não é se oferecer demais, isso é estar conectado no mercado. Só isso. E vale a pena. Agora, para isso, tem uma dica importante também, Luciano. Comece fazendo um perfil mais detalhado e real possível. As pessoas acabam esquecendo dos perfis. Coloque todos os trabalhos que você fez, os cursos de especialização que você fez, preencha o máximo de sessões que você tem lá. Fala inglês, coloca que você fala inglês. Isso ajuda na busca? Ajuda na busca, ajuda muito. Como toda rede social, a gente está falando de palavras-chave, então quanto mais palavras-chave você tiver, melhor. Você tem um espaço no LinkedIn que você escreve o seu perfil. Pô, sou um profissional, formado há não sei quanto tempo, já atuei em projetos na lavoura XYZ e tudo mais, e você descreve ali. Tenho uma paixão por isso, gosto de esporte. Às vezes até o esporte dentro do LinkedIn pode te conectar com alguém. Uhum. Mas você vai colocar isso dentro do teu perfil com as palavras-chave que vão te ajudar. Um bom perfil faz toda a diferença. E a primeira coisa que o RH olha, tá aqui o Red Hunter olha. Eu acho que o pessoal que é recém-formado, ele tem que colocar tudo os cursos que fez, né? Isso. E às vezes a gente até tem uma sutileza, até uma boa foto. A fotografia? A fotografia. A foto sorrindo? De preferência, a gente fala de uma foto sorrindo, né? Um pouco mais próxima, né? Ela bem enquadrada, com um fundo neutro para não contrastar, isso chama atenção. As pessoas se sentem atraídas com pessoas bem-humoradas na rede. É uma brincadeira que a gente faz, porque eu tenho a minha foto no LinkedIn, eu não estou sorrindo, eu preciso mudar. E a minha sócia pega no meu pé, você não vai abrir esse sorriso nunca? Esse negócio assim, ainda não. A próxima eu tiro. Mas sim, bem enquadrado, uma foto bacana e que te represente. Então, as pessoas acabam esquecendo, você vê muito no LinkedIn um banner cinza. Aquilo é uma área maravilhosa para você comunicar. Para que serve aqueles hashtag agronomia, hashtag legal. Unicampo? Eu sempre fico na dúvida, por que tem que colocar hashtag? Você não precisa colocar um hashtag, mas no caso do LinkedIn, a gente tinha uma estatística dizendo que quando você coloca um hashtag, alguns hashtags eles têm muitos seguidores, mas quando você coloca um hashtag que está ali no teu fala sobre, né? E você faz uma publicação com o hashtag, ele entrega para 3% a mais da tua rede. Então é uma sutileza, tá? Hashtags têm seguidores. A gente orienta no próprio LinkedIn não passar de 5, porque não adianta. Então de 3 a 5 são uma quantidade boa de hashtag. E o hashtag ele é um impulsionador, ele é um indexador. Então, por exemplo, em algum momento a área de marketing pode olhar o seguinte, vamos ver tudo que publicaram com o nome Unicampo. Eles vão fazer uma busca e aí vai buscar pelo hashtag Unicampo. Então é bacana usar o hashtag Unicampo. Ajuda ao agrônomo, ajuda ao profissional e ajuda ao Unicampo. Vamos lembrar que a marca Unicampo entrega
reputação para esse profissional, da mesma maneira que esse profissional entrega reputação para a Unicamp. Então, sempre que ele publicar e usar a hashtag Unicamp, e a Unicamp também está fazendo esse trabalho, as duas juntas estão impulsionando uma marca de uma maneira muito sutil, mas ela existe. Então, marcar a Unicamp, são marcações interessantes. E esse hashtag funciona para isso. E daí, se tem alguém buscando um profissional, um headhunter, ele pode colocar, de repente, buscar quem pôs a publicação hashtag Unicamp, ele vai ter uma relação de pessoas. Ele vai acabar encontrando, isso é mais uma forma de ajudar a ser encontrado. Você tem... E aí você precisa escolher muito bem quais são as palavras-chave que você tem. Algumas hashtags acabam sendo muito viralizam, né? Para o bem e para o mal. Algumas viralizam. Então, escolha com critério. Você tem maneira, inclusive, de ver. Para quem quiser, você colocando no próprio Google, você pergunta quais são os principais termos, principais hashtags da área, e ele te entrega uma lista. Então, talvez ele coloque a agricultura ou agronomia, ou são hashtags relacionados à área. Você consegue fazer uma busca para ver qual que tem mais seguidores. E antes da gente caminhar para as considerações finais, a gente podia comentar sobre o ChatGPT, porque como que o nosso profissional, como nós, profissionais de agronomia, no nosso perfil, como nós podemos usar o ChatGPT ao nosso favor. Tá bom. Essa é uma... Eu não vou te falar que você me colocou numa saia muito justa, porque isso acaba acontecendo algumas vezes. Bom, a primeira coisa é o seguinte, eu gosto muito de inteligência artificial. A gente tem que... precisa entender que uma ferramenta nova vai ser muito difícil da gente frear qualquer iniciativa, então vamos tirar qualquer juízo de valor da ferramenta. Eu costumo dizer que o ChatGPT ele é um excelente editor de texto. Então, você fazendo a pergunta certa, escrevendo o prompt correto, como a gente fala, ele vai te destravar. O que eu dou de dica é, não publique aquilo que o ChatGPT colocou. Pegue o que ele fez, cola num Word e começa a trabalhar com o teu jeito, veja se você concorda com ele. Porque o ChatGPT, ele tem muita informação errada, porque ele se alimenta de uma rede que também tem muita informação errada. Ele tem um viés muito grande de quem o programou. Então, não é um brasileiro que programou o ChatGPT, mas ele colhe informações daqui. Então, use com critério. Eu uso o ChatGPT. Quando eu quero falar sobre um determinado tema, eu escrevo lá, gostaria de... me ajude a fazer uma publicação relacionando marketing de influência e agronomia. Ele vai me dar um texto. À medida que eu recebo aquele texto, eu falo assim, eu pego aquilo como, opa, aqui me dá uma luz. Isso aqui eu acho que está errado, isso daqui eu gosto, isso não é o jeito que eu falaria, porque você perde a autenticidade. O bom profissional, inclusive, o profissional de comunicação e os headhunters também, eles entram na página, vê a publicação e sabem, esse cara não está falando isso não é ele, isso é o ChatGPT que fez. Então, é muito importante. É a mesma coisa que a gente fala de assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa está publicando em nome do presidente da empresa. Você sabe que não foi o presidente que falou, porque fica de um jeito jornalístico duro demais. Então, a publicação tem que ser autêntica. O ChatGPT, ele destrava, mas ele não é autêntico. Você precisa pegar aquela ideia, relacionar com a sua vivência, com a sua vida, e aí fazer uma publicação. Não é uma ferramenta ruim. Precisa ser usado com moderação. Herculano, essas pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo e que eventualmente tiver algum questionamento, alguma coisa, por onde que essas pessoas podem te encontrar? Fácil, gente. Vamos lá. Primeiro, estou no LinkedIn, Leandro Herculano, né? Sócio da Elementar. É só acessar meu perfil. Então, no LinkedIn, /Herculano Leandro. Me encontra lá, muito fácil. Tá? Podem me encontrar então nas redes sociais. Eu tô no Strava, estou no Instagram, mas a minha rede profissional é o LinkedIn, tá? Então, e vocês podem encontrar também, a gente tem uma newsletter muito bacana lá na Elementar, também dentro do LinkedIn, que é Elementar Reputação e Negócios.
também me encontra por lá alguns artigos nossos. E precisando também, gente, pode me passar um direto. Para mim é um prazer poder ajudar. A gente tira dúvida, a gente se conecta. Vai ser um prazer. Muito bem. Você tem alguma outra consideração para falar para o nosso público? Rapaz, essa foi boa. Eu tenho, sim. Quando a gente falou de Dia do Trabalho, a gente está falando de um pessoal ainda muito jovem entrando, não para de estudar. Redes sociais, elas ajudam principalmente quem estuda. Quanto mais vocês estudarem, quanto mais vocês trabalharem, quanto mais vocês estudarem e se desenvolverem, mais repertório vocês têm para publicar nas redes sociais e melhor vai ser a sua rede. Então, se puder, estudem e tragam o que vocês aprenderam para dentro da rede. Você vai ver a diferença que vai fazer no teu perfil e na sua carreira. Muito obrigado. Estive aqui com Leandro Herculano e eu não tenho que te agradecer pela sua disponibilidade. Veio de Curitiba aqui. Eu tenho a agradecer todo o nosso pessoal aqui do back office, que sem eles esse programa não sairia. E a todos os nossos cooperados e ouvintes do nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima.